Na Iaja, metamorfose. E a galera tá a mil com a chegada dos calouros. E é nesse dia também que começa a aula do professor Mendes. Mendes, bom dia, eu sou Mendes, vou ficar esse semestre com a turma de vocês. A turma K. Vou ensinar redação técnica e tópicos de direito. E hoje em redação técnica vamos falar de relatório. Marcos. Desculpa interromper, professor, mas o Raimundo, José, Paulo, Antônio, Valdeilson, Canindé, Mendes, seu xará, Luan e eu temos que sair hoje, pois vamos mudar para o alojamento 1 e quarto 3. Mendes. Tá certo, pode ir. E continuando a aula, o relatório é: depois da aula, Viviane e Antônio marcam um encontro no Rio Jundiaí. E lá eles começam a namorar. Só quem não gosta nada disso é Vanusa, que gosta de Antônio, e Paulo, que gosta de Viviane. Depois de alguns dias na praça do Baobá, Antônio decide terminar o namoro. Ele fala que tem um segredo e por causa disso o amor deles é impossível. Ele começa a contar tudo para ela. Ele fala que é um lobisomem e que nas noites de lua cheia vira um lobo muito perigoso que sai à procura de sangue e mata tudo que encontra pela frente. E não consegue se controlar depois que acontece a metamorfose. Ele diz que a transformação começou depois dos 13 anos. E foi porque foi a sétima criança ao nascer, depois que nasceram 6 mulheres. Depois que ele fala tudo, Viviane sai correndo para o colégio e entra no alojamento chorando. No outro dia, Viviane pede desculpa a Antônio e decide continuar com ele, mesmo sabendo todos os riscos. Antônio fala que por causa de sua transformação, morou em várias cidades, pois quando era descoberto, o povo queria matar ele. Ele continua a namorar com Viviane, mas decide viajar para sua cidade Santana do Matos, um dia antes de ter noite de lua cheia. Aventuras na Iaja, lua cheia. Antônio decide viajar para sua cidade, Santana do Matos, pois a lua já está ficando cheia e ele tem medo do o que pode acontecer. Ele se despede de Viviane e espera o carro, mas o motorista liga falando que não vai poder ir buscar ele hoje. Ele decide ir de ônibus, só que o pneu do ônibus fura. Ele volta para Eaja e decide viajar no dia seguinte. Só que também não dá certo, e no dia seguinte ele se desespera, pois é noite de lua cheia. E nas noites de lua cheia ele se transforma em lobisomem e ataca tudo que encontra pela frente. Sem poder ir para casa, ele vai para o rio Jundiaí. E olhando para a lua, ele se transforma no lobisomem e começa a uivar como um lobo. Os cachorros começam a latir. As pessoas na vila ficam desesperadas com todo aquele barulho. Na casa do inspetor Roberto, todos ficam assustados e o cachorro Pingo fica latindo. Roberto decide ver o que era e acaba vendo o lobisomem que corre em direção à Eaja. Acordando os alunos dos alojamentos, derruba a cerca e desaparece no mato. No dia seguinte, começa a aparecer os estragos, cerca no chão, vacas mortas, cachorro encontrado morto em buraco, portas arrancadas, enfim, o estrago era grande. E Pedro encontra Antônio caído no rio Jundiaí e o ajuda. Antônio decide contar tudo para Pedro e ele promete guardar segredo. Ao chegar ao colégio, todo mundo falando do aparecimento do lobisomem e os estragos causados por ele. Antônio encontra Viviane e decide terminar o namoro com ela e ir embora do EAJA, mas por insistência de Viviane, decide ficar e continuar o namoro. Depois de alguns dias, os alunos da banda marcial começam a entrar no ônibus para ir para Macaíba para um ensaio para o dia 7 de setembro. E Antônio e Viviane decidem ficar no colégio para treinar junto com a banda. Só que quem não gosta nada desse namoro é Vanusa, que gosta de Antônio, e Paulo, que gosta de Viviane. Os dois decidem atrapalhar o namoro e aprontar várias armações. Só que tudo dá errado e Viviane e Antônio
continuam juntos. Na casa de Pedro, na vila, o cachorro dele Pingo se solta e foge para o colégio. E Pedro decide procurar. Só que no caminho ele, sem querer, escuta uma conversa de Vanusa e Pedro, falando que tinha um plano para separar Viviane e Antônio. Ao falar tudo, ele corre e fala tudo para o casal de namorados. Eles decidem tomar cuidado. Pedro dá sorte e encontra o cachorro Pingo na quadra da EAJA. E Antônio lembra que morreu um cachorro com o mesmo nome na quadra. Em Macaíba e no ensaio do desfile está muito animado, com faixas e bandeiras de várias cidades do estado. E é aí que Vanusa começa seu plano. Ela paga para um homem beijar a Viviane na frente de Antônio e falar que elas já traiu ele, mas não dá certo. Antônio não acredita, pois lembrou que Pedro teria alertado antes, e decide entregar o homem à polícia, se ele não falar a verdade, até que ele confessa e fala tudo. Aventuras na EAJA, Eclipse Solar. Mendes dá a segunda aula de redação técnica. Mendes: hoje na nossa aula vamos falar de requerimento. Requerimento é o documento por meio do qual pessoa física ou jurídica requer a uma autoridade pública o cumprimento de um direito ou de um suposto direito. E lembrando a vocês, na aula de amanhã de tópicos de direito, traga a Constituição e o dicionário. Depois da aula, Antônio decide agradecer Pedro por ter ajudado, quando encontrou caído num rio Jundiaí, depois das transformações em lobisomem, nos dias de lua cheia no final de agosto. Mas Vanusa escuta tudo e decide chantagear Antônio para ficar com ela e terminar o namoro com Viviane. Com medo de ser descoberto, ele decide terminar o namoro com Viviane. Depois de alguns dias, quando os alunos vinham da aula, acontece um eclipse solar e Antônio se transforma na frente de todos. E em vez de os alunos olharem para o eclipse, olha para a transformação de Antônio. Após passar o eclipse, todos ficam de boca aberta. O diretor do colégio, ao saber do fato, expulsa ele do colégio, alegando que ele é um perigo para todos. Antônio se despede de todos os seus amigos e de Viviane, seu amor, que chora muito com a sua partida. E quando ele ia subindo para o ônibus, Viviane decide ir embora junto com ele para Santana do Matos, apesar de todos os perigos. Aventuras na EAJA, Anoitecer. E na aula de tópicos de direito do professor Mendes, ele fala sobre as leis que regem os trabalhadores rurais. Depois da aula, quando o pessoal estava acessando o Facebook, teve uma surpresa quando viram o vídeo de Antônio virando lobisomem no eclipse solar. O vídeo se espalhou e o responsável Raimundo é chamado pela psicóloga pelo seu ato. A mãe de Viviane vai até o colégio e, ao falar com a psicóloga sobre o sumiço da filha, a psicóloga fala tudo o que aconteceu e manda o inspetor Roberto ir procurar Viviane em Santana do Matos e trazer para a EAJA. Ao anoitecer, Viviane e Antônio vão para o comício e carreata dos candidatos a vereadores e prefeitos de Santana do Matos. Só que o povo vira o vídeo com a sua transformação no Facebook e todos correm para matar ele. Mas o padre esconde eles na igreja de Santana do Matos e a multidão volta para o comício de Ionara 40, prefeito do PSB. No outro dia, o povo volta para invadir a igreja, só que os dois já tinham saído. Quando Viviane e Antônio voltam para casa, encontra o inspetor Roberto, que tenta convencer ela de voltar para o colégio, falando que sua mãe está muito triste com seu sumiço. Mas ela não quer voltar de jeito nenhum, e Roberto volta para a EAJA sem ela. Ao anoitecer no dia seguinte, uma multidão com tochas de fogo e com armas contendo balas de prata invade a casa de Antônio e um deles atira em Antônio, que cai no chão e se transforma em lobisomem. Muitos correm quando vê a criatura, mas um deles atira novamente no lobisomem, que cai novamente e volta a ser Antônio. A multidão vai embora e Viviane socorre ele e a chama a ambulância, que o leva para o hospital mais próximo.
Depois de alguns dias, Antônio sai do hospital e seus amigos, professores e o diretor chamam para que ele volte para o colégio. Ele volta e fica preocupado, pois é dia de lua cheia, e tem medo de sua transformação. Mas à noite nada acontece. As balas de prata acabaram por sua maldição, e agora ele terá uma vida normal com seus amigos na escola que escolheu e com sua grande paixão, Viviane.